Mulher diabética é demitida por não aguentar o ritmo. E meses depois, o patrão se arrepende amargamente. Você já parou para pensar quantas vezes julgamos alguém sem conhecer toda a história? Quantas batalhas invisíveis as pessoas travam todos os dias? Batalhas que não aparecem em currículos ou reuniões de trabalho. Mariana Silva acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Antes mesmo de tomar café, ela já fazia a primeira medição de glicose do dia. Um ritual que repetia pelo menos 6 vezes até o anoitecer. Diabetes tipo 1 desde os 15 anos. 22 anos convivendo com uma condição que exigia dela uma disciplina militar, uma atenção constante aos sinais do próprio corpo. Mas Mariana nunca deixou que isso definisse quem ela era. Para ela, a diabetes era apenas uma parte de sua vida, não sua identidade inteira. Ela trabalhava como gerente de projetos na TechVision, uma empresa de tecnologia em São Paulo, que desenvolvia softwares para o setor financeiro. 3 anos de dedicação. 3 anos chegando antes de todos, saindo depois que as luzes se apagavam. 3 anos entregando projetos no prazo, mediando conflitos, transformando ideias confusas em planos concretos. Sua mesa sempre tinha uma gaveta com sucos, barras de proteína e o glicosímetro discretamente guardado. Ela nunca fez alarde de sua condição. Gerenciava tudo com a mesma eficiência com que gerenciava projetos milionários. Os colegas a admiravam. Alguns nem sabiam de sua diabetes. Ela era apenas a Mariana que resolve tudo, a que nunca perde o prazo, a que mantém a calma quando tudo está pegando fogo. Seu chefe direto, Paulo, sempre reconheceu seu trabalho. Ele sabia da condição dela e nunca foi um problema. Ela avisava quando precisava fazer uma pausa para medir a glicose ou fazer um lanche estratégico. E ele entendia perfeitamente que aqueles 5 minutos garantiam as horas de produtividade que viriam depois. Mas as coisas mudaram quando Eduardo Martins assumiu como novo diretor de operações. Um homem na casa dos 40 anos, terno impecável, cabelo gel, relógio que custava mais que um carro popular. Ele veio de uma multinacional com fama de ser linha dura e deixou claro desde o primeiro dia que queria eliminar gorduras e aumentar a produtividade. Em suas palavras, a TechVision estava acomodada e precisava de um choque de gestão. Eduardo tinha aquele tipo de presença que ocupava a sala inteira. Falava alto, gesticulava muito, interrompia as pessoas no meio das frases. Nas primeiras semanas, ele observou tudo com olhar de águia, fazendo anotações em um tablet, murmurando coisas para si mesmo. As pessoas começaram a andar na ponta dos pés. O clima na empresa mudou. O que antes era um ambiente colaborativo virou um campo minado de tensão. Mariana sentiu a mudança, mas continuou fazendo seu trabalho com a mesma excelência de sempre. Até que um dia, durante uma reunião de equipe, ela precisou se ausentar por alguns minutos. Sua glicose havia disparado depois de um almoço que não calculou direito, e ela precisava se estabilizar. Voltou 15 minutos depois, pediu desculpas discretamente e continuou apresentando os resultados do projeto. Ninguém pareceu se importar, exceto Eduardo. Ele a olhou com aquela expressão que Mariana conhecia bem demais, impaciência disfarçada de profissionalismo. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez, sua glicose despencou no meio de uma videoconferência com um cliente. Ela começou a suar frio, sentiu a visão turvar. Precisava agir rápido. Desculpou-se, desligou a câmera e comeu 2 balas de glicose, bebeu suco e esperou os 5 minutos necessários para a estabilização. Quando voltou, a reunião já havia terminado. Eduardo havia assumido sua apresentação e finalizado tudo sozinho. Naquela tarde, Mariana foi chamada à sala dele. Ela entrou esperando um feedback sobre o projeto, talvez uma pergunta sobre o que havia acontecido na reunião. Em vez disso, encontrou Eduardo sentado atrás da mesa, dedos entrelaçados, expressão dura. Ele não ofereceu que ela se sentasse. Ficou de pé,
segurando a pasta com os documentos do projeto, o coração apertado por uma razão que ainda não conseguia nomear. Mariana, vamos direto ao ponto. Eduardo começou, sem rodeios, sem aquecimento. Eu tenho observado seu desempenho nas últimas semanas e, francamente, não estou satisfeito. Ela piscou, confusa. Meu desempenho? Mas todos os projetos foram entregues no prazo. Os clientes estão satisfeitos. Ele levantou a mão, cortando-a. Não estou falando de prazos. Estou falando de comprometimento, de presença. Você tem se ausentado constantemente de reuniões, interrompido apresentações, sumido no meio de conversas importantes. Isso passa uma imagem terrível para a equipe e para os clientes. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Senhor, eu tenho diabetes tipo 1. Preciso monitorar minha glicose regularmente e, às vezes, tomar ações imediatas quando... Eduardo a interrompeu novamente. Mariana, eu respeito suas condições de saúde, realmente respeito. Mas aqui nós temos um ritmo acelerado, metas agressivas, clientes exigentes. Não posso ter alguém em uma posição de gerência que não consegue estar presente 100% do tempo. É simples assim. As palavras dele ecoaram na sala como um soco. Ela tentou explicar, tentou dizer que sua condição era gerenciável, que nunca havia prejudicado seu trabalho, que 3 anos de resultados provavam sua capacidade. Mas Eduardo já havia tomado sua decisão. Eu trouxe alguém de fora para assumir seus projetos. É melhor assim. Você vai receber todos os seus direitos, é claro. Mas acho que seria melhor você buscar algo mais adequado ao seu ritmo. Adequado ao seu ritmo. As palavras queimaram como ácido. Mariana saiu daquela sala em um estado de choque. Passou pela sua mesa, pegou sua bolsa, seus pertences pessoais, ignorou os olhares curiosos dos colegas. Alguns tentaram perguntar o que havia acontecido, mas ela apenas balançou a cabeça e saiu. Desceu os 12 andares de escada porque não suportaria ficar presa em um elevador com outras pessoas naquele momento. Quando chegou à rua, a luz do sol de São Paulo a cegou por um instante. Ela ficou parada na calçada, segurando a caixa com suas coisas, sentindo o mundo girar ao seu redor. Demitida. Ela havia sido demitida, não por incompetência, não por resultados ruins, mas porque sua condição de saúde era vista como um problema, como um impedimento, como se ela fosse menos capaz, menos dedicada, menos profissional, por ter que cuidar de sua própria sobrevivência. A humilhação doía mais que qualquer hipoglicemia que ela já havia sentido. Doía mais que as injeções diárias de insulina. Doía porque atacava quem ela era, sua identidade, sua dignidade. Naquela noite, em seu apartamento, Mariana chorou. Chorou pela injustiça, pela crueldade disfarçada de decisão de negócios, pela sensação de ter sido descartada como se não valesse nada. Mas entre as lágrimas algo começou a se formar. Uma raiva, uma determinação, uma promessa silenciosa para si mesma. Ela não deixaria que aquele homem, aquela empresa, aquela situação definissem seu valor. Ela iria provar que estava errado. De alguma forma ela iria provar. Você já teve que recomeçar do zero quando tudo parecia perdido? Quando a única opção era levantar e seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde? Os primeiros dias foram os mais difíceis. Mariana acordava e, por alguns segundos, esquecia o que havia acontecido. Depois, a realidade caía como um peso. Estava desempregada. Sem projetos para gerenciar, sem reuniões para comparecer, sem equipe para liderar. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Ela tentava manter a rotina, mas para quê? Não havia ninguém esperando por ela, nenhum prazo urgente, nenhuma meta a cumprir. A família tentava ajudar. Sua mãe ligava todos os dias. Filha, isso é uma bênção disfarçada. Você vai encontrar algo melhor. Seu irmão sugeria que ela processasse a empresa. Isso é discriminação, Mari. Você não pode deixar barato. Mas Mariana não queria caridade nem justiça fácil. Ela queria provar seu valor. Ela queria se reconstruir de uma forma que ninguém pudesse questionar. Na segunda semana, começou a mandar currículos.
dezenas deles. Mas o mercado estava competitivo e as respostas eram poucas. Quando conseguia entrevistas, sentia que as empresas olhavam para ela com desconfiança quando mencionava sua saída da Tech Vision. Por que você saiu? Foi uma decisão mútua. Entendo. E ela sabia que não entendiam. Sabia que provavelmente Eduardo havia deixado escapar algum comentário, plantado alguma dúvida. O mercado corporativo era pequeno e as fofocas viajavam rápido. Foi durante uma dessas noites de insônia que Mariana teve uma ideia. Ela estava navegando em grupos de pessoas com diabetes, lendo histórias de outras pessoas que enfrentavam os mesmos desafios. Muitas delas falavam sobre as dificuldades no trabalho. Chefes que não entendiam, colegas que julgavam, empresas que discriminavam sutilmente. E então ela pensou, e se em vez de procurar um emprego, ela criasse algo? Algo que não apenas resolvesse seu problema, mas o problema de milhares de pessoas. A ideia era simples, mas poderosa. Uma plataforma de consultoria e treinamento especializada em inclusão de pessoas com condições crônicas de saúde no mercado de trabalho. Ela ajudaria empresas a entenderem como adaptar seus ambientes, como criar políticas inclusivas reais, não apenas para cumprir cotas, mas para genuinamente aproveitar o talento dessas pessoas. E ajudaria profissionais como ela a navegarem no mercado, a se posicionarem, a valorizarem suas habilidades sem serem definidos por suas condições. Mariana passou os próximos meses mergulhada nesse projeto. Usou suas economias para fazer cursos online sobre empreendedorismo, inclusão corporativa, legislação trabalhista. Ela entrevistou dezenas de pessoas com diferentes condições crônicas, diabetes, lúpus, esclerose múltipla, doenças autoimunes. Ouviu histórias de discriminação, mas também de superação. Cada conversa a enchia de mais certeza. Havia um mercado imenso e ignorado ali. Ela chamou o projeto de IntegraMed, um nome simples, direto, que comunicava exatamente o que ela queria. Integração real de pessoas com condições médicas no mercado de trabalho. Criou um site, produziu conteúdo, começou a oferecer webinars gratuitos. A resposta foi imediata. Pessoas com condições crônicas começaram a segui-la, a compartilhar suas histórias, a pedir ajuda. Empresas menores, mais abertas à inovação, começaram a demonstrar interesse. 6 meses depois de sua demissão, Mariana conseguiu seu primeiro contrato. Uma startup de e-commerce que queria criar um programa de inclusão real. O valor não era alto, mas era um começo. Ela trabalhou como se sua vida dependesse daquilo. Criou um programa completo. Treinamento para gerentes, políticas adaptáveis, mentoria para funcionários com condições crônicas. O resultado foi tão bom que a startup começou a indicá-la para outras empresas. Em um ano, IntegraMed tinha 15 clientes. Mariana contratou 2 assistentes. Em 18 meses, ela estava palestrando em conferências, sendo entrevistada em podcasts, escrevendo artigos para revistas especializadas. Seu nome começou a circular no mercado corporativo como uma referência em inclusão. Empresas grandes começaram a procurá-la. E então veio o convite que mudaria tudo. Uma grande consultoria internacional queria que ela desenvolvesse um programa de inclusão para seus clientes na América Latina. Mariana ainda se lembrava do dia em que assinou aquele contrato. Sentada no escritório chique da consultoria, em um andar alto com vista para toda São Paulo, ela pensou em Eduardo. Pensou em como ele havia dito que ela não aguentava o ritmo. Olhou para os executivos ao seu redor, tratando-a com respeito, valorizando sua expertise, pagando um valor que fazia seu antigo salário parecer piada. E sorriu. Um sorriso tranquilo, de quem sabia que havia encontrado seu lugar. Enquanto Mariana construía seu império, Eduardo Martins enfrentava uma realidade muito diferente. Nos primeiros meses após demitir Mariana, ele se sentiu satisfeito com sua decisão. Havia trazido um gerente novo, jovem, ambicioso, que ficava até tarde no escritório.
O tipo de profissional que Eduardo valorizava, sempre disponível, nunca questionava, nunca se ausentava. Mas os problemas começaram sutilmente. Pequenos atrasos em projetos. Clientes que reclamavam de falhas de comunicação. Membros da equipe que pediam demissão sem explicação clara. Eduardo atribuiu tudo ao período de adaptação. É normal haver turbulência durante mudanças, dizia para si mesmo. Mas a turbulência não passou. Ela intensificou. O novo gerente, por mais que ficasse até tarde, não tinha a mesma habilidade de Mariana para mediar conflitos, para antecipar problemas, para manter a equipe unida. Projetos que ela gerenciava com aparente facilidade se tornavam pesadelos de última hora. Clientes antigos começaram a questionar a qualidade das entregas. Alguns ameaçaram cancelar contratos. A diretoria começou a fazer perguntas incômodas para Eduardo. E então veio a gota d'água. Um dos maiores clientes da TechVision, uma instituição financeira que renovava o contrato há 5 anos, decidiu não renovar. A justificativa foi direta. Desde que Mariana saiu, a qualidade do atendimento caiu muito. Ela entendia nossas necessidades, antecipava nossos problemas. Agora, parece que ninguém mais se importa. Eduardo tentou contornar, ofereceu descontos, prometeu melhorias. Mas o cliente foi irredutível. E pior, comentou que havia contratado uma consultoria chamada IntegraMed, que estava fazendo um trabalho excepcional. Quando Eduardo pesquisou IntegraMed, sentiu o sangue gelar. Ali estava Mariana, sorrindo em fotos de eventos, dando palestras, sendo citada em artigos como especialista em inclusão corporativa. Sua empresa estava crescendo exponencialmente. Ela estava trabalhando com clientes que a TechVision não conseguiria nem sonhar em abordar. E o pior, ela estava feliz, realizada, próspera. Enquanto ele estava ali lidando com crises, apagando incêndios, tentando justificar resultados cada vez piores para a diretoria. Foi nesse momento que Eduardo entendeu a magnitude do seu erro. Ele não havia demitido uma funcionária problemática. Ele havia descartado o pilar que sustentava toda a operação. Havia jogado fora anos de conhecimento, de relacionamentos com clientes, de expertise que não podia ser substituída simplesmente contratando alguém mais presente. Ele havia confundido dedicação com disponibilidade física. Havia confundido o gerenciamento de uma condição de saúde com fraqueza. E agora estava pagando o preço. As semanas seguintes foram humilhantes. A diretoria questionou suas decisões. Alguns membros começaram a sugerir que talvez Eduardo não fosse o fit certo para a cultura da empresa. A ironia não passou despercebida por ele. Era exatamente o que ele havia dito sobre Mariana. Ele tentou reverter a situação, implementou novos processos, fez mudanças na equipe, mas nada funcionava. A empresa estava sangrando clientes, perdendo talentos, afundando em um ciclo vicioso que ele mesmo havia criado. Você já tentou consertar algo que quebrou, sabendo que talvez seja tarde demais? Que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem mais ser reconstruídas? Eduardo sabia que precisava fazer algo drástico, algo que ele temia fazer, mas que parecia ser a única opção. Ele precisava falar com Mariana, não para pedir desculpas. Seu orgulho ainda não permitia isso completamente, mas para, de alguma forma, tentar trazê-la de volta. Ou, pelo menos, fazer com que ela considerasse algum tipo de parceria. Ele conseguiu o número dela através de um contato em comum. Ligou 3 vezes antes de ela atender. Quando atendeu, sua voz estava calma, profissional. Alô? Eduardo respirou fundo. Mariana, aqui é Eduardo Martins, da TechVision. Um silêncio breve depois. Oi, Eduardo. O que posso fazer por você? A formalidade cortês da resposta dele doeu mais do que ele esperava. Não havia raiva, não havia ressentimento detectável. Apenas uma distância profissional fria. Ele tentou ser charmoso. Falou sobre como a empresa estava passando por uma reorganização, como estavam repensando estratégias, como gostariam de reconectar com talentos valiosos. Cada palavra soava falsa, até para ele mesmo.
Mariana o deixou falar sem interromper. Quando ele finalmente parou, ela respondeu com uma simplicidade devastadora. Eduardo, eu aprecio o contato, mas estou muito feliz com o que estou construindo agora. Não tenho interesse em voltar para a TechVision, nem como funcionária, nem como consultora. Ele tentou insistir, mencionou números, benefícios, oportunidades. Ela permaneceu irredutível. Você sabe, Eduardo, quando você me demitiu, disse que eu não aguentava o ritmo, que eu não estava 100% presente. Hoje eu entendo que você estava certo sobre uma coisa. Eu realmente não estava 100% presente na TechVision, porque eu valia muito mais do que aquilo. Eu só não sabia ainda. Então, de certa forma, eu deveria até te agradecer. Você me empurrou para algo muito maior. As palavras dela foram um golpe cirúrgico. Eduardo tentou argumentar, mas ela já estava encerrando a conversa. Desejo a você e à TechVision todo o sucesso, mas meu caminho agora é outro. Tenha um bom dia. E desligou. Simples assim. Sem drama, sem raiva, sem desejo de vingança. E era exatamente essa indiferença cordial que doía mais. Ela havia seguido em frente. Ela havia vencido. E ele estava ali, desesperado, tentando resgatar algo que ele mesmo havia destruído. Nos meses seguintes, Eduardo viu sua posição na empresa deteriorar. A diretoria perdeu a confiança nele. Ele foi convidado a se afastar, um eufemismo corporativo para demissão velada. Ironicamente, ele agora entendia exatamente como Mariana havia se sentido naquele dia. A humilhação, a sensação de injustiça, o desespero de ver seu valor questionado. Mas diferente dela, ele não tinha uma segunda chance esperando. Ele havia queimado pontes, criado inimigos, mostrado um lado dele que o mercado não esquecia facilmente. 2 anos após a demissão de Mariana, Integramed era uma referência nacional. Ela tinha uma equipe de 20 pessoas, escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, contratos com algumas das maiores empresas do país. Ela dava palestras internacionais, havia sido convidada para escrever um livro sobre inclusão no trabalho. Sua história era compartilhada em redes sociais, inspirava outras pessoas com condições crônicas a não aceitarem menos do que mereciam. Um dia, Mariana estava em um evento corporativo quando viu Eduardo. Ele estava em um canto, conversando com algumas pessoas, parecendo menor do que ela se lembrava. Seus ombros estavam mais curvados, o terno não tão impecável. Ele a viu também, e por um momento seus olhos se encontraram. Ele acenou timidamente. Ela acenou de volta, um gesto cortês, mas distante. Não havia triunfo no coração dela, nem satisfação pela queda dele. Apenas uma tranquilidade profunda de quem sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Depois do evento, uma jovem profissional se aproximou de Mariana. Desculpa incomodar, mas eu precisava dizer, você é minha inspiração. Eu tenho esclerose múltipla e sempre tive medo de que isso limitasse minha carreira. Ver tudo que você construiu, me dá esperança. Mariana sorriu, pegou a mão da garota. Sua condição não te define. Ela é parte de você, mas não é tudo que você é. Não deixe que ninguém te faça acreditar que você vale menos por precisar cuidar da sua saúde. Você vale exatamente o mesmo. Às vezes, até mais, porque você já teve que provar sua força de formas que muitos nunca precisarão. Aquela noite, em seu apartamento, Mariana olhou pela janela para as luzes de São Paulo. 2 anos atrás, ela estava naquele mesmo lugar chorando, se sentindo quebrada. Agora estava ali, inteira, forte, realizada de uma forma que nunca imaginou ser possível. Eduardo havia tentado quebrar seu espírito, mas tudo que ele fez foi revelar a força que ela sempre teve. Ele havia tentado descartar seu valor, mas tudo que ele fez foi empurrá-la para um caminho onde seu valor seria reconhecido de verdade. A diabetes ainda estava ali. Ela ainda media sua glicose 6 vezes ao dia. Ainda carregava sua bolsa com suprimentos. Ainda tinha que pausar às vezes para cuidar de si mesma. Mas agora ela fazia isso sem culpa, sem vergonha, sem medo de ser julgada. Porque havia construído um espaço onde sua condição não era um problema. Era simplesmente parte de quem ela era.
E nesse espaço ela não apenas sobrevivia, ela prosperava. Quanto a Eduardo, ele continuou sua vida, mas nunca conseguiu recuperar o prestígio que tinha. Carregava consigo uma lição cara, que julgar as pessoas pelas aparências, por suas necessidades físicas, por suas diferenças, era um erro que podia custar mais do que apenas um bom funcionário. Podia custar sua própria carreira, sua reputação, sua paz. Ele havia aprendido que o verdadeiro ritmo de uma pessoa não se media em horas sentadas em uma cadeira, mas em resultados, em dedicação, em capacidade de superar obstáculos e ainda assim entregar excelência. E assim, a história de Mariana se tornou mais do que apenas uma história de superação pessoal. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que nossas limitações percebidas podem ser nossas maiores forças. Que ser demitido pode ser um redirecionamento disfarçado, que às vezes as pessoas que tentam nos diminuir acabam sem querer nos empurrando para algo muito maior do que éramos antes. Mariana ainda pensava ocasionalmente naquele dia na sala de Eduardo. Nas palavras dele, não aguentava o ritmo e sorria, porque ele tinha razão, de um jeito que nunca imaginou. Ela realmente não aguentava aquele ritmo. Porque ela foi feita para um ritmo muito maior, muito mais significativo, muito mais impactante. Ela foi feita para liderar, para inspirar, para transformar não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas que, como ela, foram julgadas, subestimadas e descartadas. E no final, quem realmente não aguentou o ritmo foi Eduardo. O ritmo da mudança, da empatia, da verdadeira liderança. Ele ficou preso em um mundo antigo, onde valor era medido por presença física, não por contribuição real. E nesse mundo antigo, ele se perdeu. Enquanto Mariana construía o futuro, ele afundava no passado que ele mesmo criou. Porque às vezes, o maior erro de um chefe não é demitir a pessoa errada, é não reconhecer a pessoa certa quando ela está bem na sua frente. E quando você finalmente percebe, quando o arrependimento chega, muitas vezes é tarde demais. A pessoa já voou, já encontrou seu verdadeiro valor, já construiu seu próprio império. E tudo que resta é o eco amargo de uma decisão que você nunca deveria ter tomado. Fim.